Deu para gravar? Gravou? Au! Fala, queridores! Mais uma noite, mais um dia, mais uma vez. Estamos aqui hoje na aula 4. Queridores, no final da aula 3, estávamos falando sobre a possibilidade e impossibilidade nascente do nada que faz todas as coisas fluírem e, em determinado momento, se tornarem a existência. Não é verdade, queridoides? Então, queridoides, vamos entender que dentro do que a ciência hoje chama de vácuo quântico, a gente tem possivelmente processos que fazem as coisas surgirem. Um desses processos e o primordial deles, e esse primordial envolve uma certa ideia filosófica de profundidade, porque onde o tempo não existe, não sei se tem como falar o primeiro ou o segundo, né? Mas a gente consegue entender o início, que é o nada, um início teórico, né? Uma profundidade primordial, que é o nada. Então, a partir disso, surge a vida, né? E o nosso universo inexistencial, ele vai tratar muito sobre o espírito, principalmente sobre o tempo do espírito, a matéria espiritual e o surgimento da vida a partir. Para entender como isso se forma, como isso está acontecendo no momento de agora, porque não é algo que aconteceu lá atrás, é algo que está acontecendo a cada instante. Entre as possibilidades possíveis e impossíveis do nada estar acontecendo, a gente chega ao antes, agora e depois, que foi a nossa grande aliança com Deus, né? Nada possível e impossível torna o nosso antes, o nosso agora e o nosso depois. Das possibilidades e impossibilidades, quando elas se juntam e se misturam do nada, a gente consegue entender a possibilidade impossível, as possibilidades possíveis, a impossibilidade possível e as impossibilidades impossíveis. São 4 formas do nada se manifestar em sua existência inexistencial, em que essas 4 formas juntas trazem um movimento que traz a nossa vida, que traz a nossa existência. Então vamos entender cada uma dessas partes para a gente entender exatamente o que é essa parte e como ela funciona nessa engrenagem que torna o nada algo existencial. Beleza, queridos? Quando a gente imagina na possibilidade impossível, a gente tem que imaginar o seguinte: nesse momento de agora, eu estou vendo tudo isso, eu estou falando, eu estou sentindo, eu estou existindo. Então seria impossível que tudo isso aqui fosse um nada. A minha compreensão traz uma impossibilidade de tudo estar vindo desse nada. Aquele nada impossível é aquele nada onde nada está existindo por completo, e somente isso. Então a gente pode entender isso como um poço enorme, e lá o fundo do poço, o chão, é aquele nada, né? Vamos dizer assim. Então esse nada, ele simplesmente é o nada bruto, brutal. E nessa teoria, nessa forma de entendimento dessas organizações de possibilidades e impossibilidades, a gente vai tentar entender esse nada bruto como a água. Uma metáfora onde a gente vai entender o mecanismo, beleza? Então vamos entender essa possibilidade impossível como algo bruto, completo, como a água no oceano. Aquilo tudo infinito, simplesmente o nada. Beleza? Show! Quando a gente entende que
em algum caminho eu usei para chegar na existência desse nada, quando eu tive a percepção de entender isso, ou seja, eu daqui consegui capturar aquele início primordial, que é o nada, né? Então, existem possibilidades possíveis que estão acontecendo. Ou seja, existe um caminho para que eu possa chegar nesse nada. Porque eu consigo chegar nesse nada. Eu estou aqui hoje. Então, formas diferentes de eu chegar nesse nada são realidades alternativas. Então vamos supor que o mundo, no início dessas possibilidades existenciais, existe o universo A, o universo B, C, D, todos os universos, ok? Beleza. Vamos supor que muitos desses universos se juntaram e fizeram um ponto. Para a gente entender agora a localidade na metáfora das possibilidades possíveis. Muitos desses pontos se juntaram com os outros universos de possibilidades B, C, D, F e fizeram uma linha que se juntaram com outras formas mistas deles estarem existindo, e essa linha se tornou uma parede que fechou e se tornou um tubo fechado. Beleza? Teoria dos tubos. Um tubo fechado. Esse tubo fechado torna possibilidades para que a possibilidade impossível esteja correndo como uma água corrente dentro desse tubo. Beleza, queridos? Show de bola. Ok, vamos para a terceira então. A impossibilidade possível. Quando a gente agora vai imaginar que aquela possibilidade impossível, ela teve já um processo, né? Um acontecimento junto com as possibilidades possíveis de estarem existindo, a gente consegue entender que surge a impossibilidade possível como entendimento dessa história, consequentemente as impossibilidades impossíveis. Então, quando a gente imagina na impossibilidade possível, quando a gente imagina que aquela impossibilidade se tornou possível, o que a gente imagina? A gente pode entender o seguinte: lembra aquele tubo por onde está correndo a água? Ou seja, as possibilidades possíveis estruturadas de uma forma onde a possibilidade impossível está sendo entendida como uma impossibilidade dentro dessas possibilidades, sendo, na nossa metáfora, uma forma corrente dentro do tubo. Então, quando a gente imagina que agora tem uma casa cheia de tubos, com água correndo dentro, né? Agora vamos tirar um pouco desse zoom. Vamos imaginar que não é só mais o tamanho de uma casa. Agora é o tamanho de um bairro inteiro. E agora vamos imaginar o tamanho de um planeta inteiro de tubos, com a água correndo. Agora vamos imaginar uma galáxia inteira feita de tubos. Conforme eu aproximo a visão disso e eu fico mais longe, eu consigo ter percepções diferentes. Então a impossibilidade se tornou possível de estar existindo nesse momento, porque mesmo ela estando como impossível, nas possibilidades possíveis, ela começa a ter um outro significado quando eu dou o zoom e tiro o zoom. Ó, é como se fosse assim, ó. É como se fosse esse L. Esse L aqui, ó, quando a gente vê de longe, é a letra L. Mas quando a gente aproxima,
a gente percebe que o L não existe. O que está escrito aqui são pequenos Gs. Pequenos Gs que, quando observado de uma certa distância, se torna um L. Então, essa é a funcionalidade da impossibilidade possível. É conseguir entender que desses canos pode surgir uma casa sem ser uma casa. Pode surgir uma galáxia sem ser uma galáxia. Apenas com a maneira de organizar e observar os tubos com a água corrente dentro. Ou seja, a impossibilidade possível, ela se torna existente junto com um observador que está fora de todo esse contexto. Está fora dos tubos, está fora da água corrente, está fora das estruturas que são entendidas. E esse observador, todos esses observadores, são fruto das impossibilidades impossíveis. Porque é uma impossibilidade impossível em mecanismo com as demais possibilidades e impossibilidades do nada. Beleza, queridoides? Então imagina o seguinte, ó. Aquelas estruturas todas, a casa, a galáxia e tudo isso está sendo compreendida por alguém que está de fora, por alguém que está somente captando o sinal daquela existência inexistencial, e assim, sendo transmitido, ele consegue compreender a existência daquilo, sendo o nada o princípio de tudo isso. Então, queridoides, essa é a aula 4, esse é o princípio de como o espírito funciona, de como a alma enxerga, de como nós temos a nossa existência no momento de agora, a partir do nada. A partir do nada que se divide em possibilidades e impossibilidades. Queridoides, eu não sei se eu consegui falar muito claro. Eu acho que é um conteúdo bem delicado. Eu acho que as palavras são muito parecidas. E quando se entende o mecanismo de cada uma delas funcionando, você pode perceber que é muito parecido com uma pessoa assistindo um filme e tendo a produção dos sentimentos do filme na cabeça dela, numa situação onde aquela vida está acontecendo. E aqui é muito parecido. A gente tem dentro de nós seres que estão enxergando, a gente tem dentro de nós seres que estão existindo, e a gente tem dentro de nós seres que estão sendo de forma junta e separada. Então, o espírito é feito dessas 4 bases: o corpo espiritual, a alma, a existência e a inexistência. Tem essas bases primordiais e todas elas vêm do mesmo lugar: o nada. How?